Daí galera, meu nome é Lilia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro e hoje é dia da gente responder a tag Rapazote King. Se vocês acompanham aí o canal há um pouquinho mais de tempo, vocês sabem que aqui a gente faz uma leitura coletiva em ordem cronológica do King, né, das obras do King. Já vai fazer aí quase 2 anos que a gente tá fazendo esse projeto e está super legal. E lá no comecinho, na verdade, depois de 6 meses, eu fiz uma tag que chama Tag Baby King, pra falar aí sobre um pouquinho o começo desses livros do King, né, pra gente responder algumas perguntas relacionadas às obras. Então eu decidi trazer então uma outra tag, né, original, foi eu que criei na minha cabeça, pra comemorar então esses livros aí ao longo de 2021, os 12 livros que a gente leu. Mas antes da gente então para as perguntas, não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e também de curtir e compartilhar para levar a literatura para mais lugares. E também, se você se interessar por um desses livros, compra com o meu link que vai estar aqui na descrição, que você não vai pagar nada mais por isso e ainda vai ajudar bastante ali no livro. Mas então, sem enrolação, vamos aí para a primeira pergunta. E a primeira delas é Zona Morta, um livro que você não se lembra de quase nada e se encontra aí numa região obscura do seu cérebro. Isso porque, né, quem acompanhou, Zona Morta aí vai falar de um cara que sofre um acidente e acaba tendo um pedaço do seu cérebro que ele não consegue ter acesso mais e que vai trazer aí um poder bem diferentão para ele. E para essa pergunta eu trago então O Homem de Giz, da C.J. Tudor, que é uma das autoras aí contemporâneos da atualidade, que está começando a lançar livros, na verdade, que eu gosto bastante, né, consegui pegar quase o começo da carreira dela ali, né, eu voltei a ler logo em seguida de ela lançar O Homem de Giz, e foi uma leitura que eu gostei bastante, eu devorei quando eu li, achei a escrita dela super envolvente, ainda acho, né, mas esse aqui foi realmente o primeiro livro que eu li dela, e apesar de gostar tanto, eu não lembro direito da história, na verdade, na minha cabeça já se juntou um pouco todas as histórias que eu li dela, junto com outros livros. E então acaba que eu vou ter que fazer uma releitura aí, provavelmente, porque eu sei que esse livro vai ganhar uma adaptação, não tem ainda muitas coisas sobre, mas ele vai ganhar. E também, como eu estou lendo, no momento estou lendo It, né, e o pessoal gosta de hatear bastante assim de tudo nesse livro aqui por copiar diversos aspectos da história do It, eu vou querer fazer essa releitura então depois pra realmente tirar minhas conclusões sobre isso. Mas eu não sou uma pessoa tão crica não, então acho que vai ser bem de boa. Mas enfim, com certeza se apagou da memória quase toda essa história aqui. Pergunta número 2. A Incendiária, um livro que deixou um rastro de destruição. Isso aí acho que nem preciso falar, né? A menina tem poder de gerar fogo, então basicamente é isso. E pra esse eu trouxe, na verdade é uma pergunta que pode ser interpretada de várias formas, mas eu trouxe o Kindred, da Octavia Butler, que foi o meu livro preferido de 2021, se vocês viram aí os melhores do ano. E é um tipo de livro que arrasou minha vida, arrasou meu coração, porque acompanhar essa personagem nessa jornada aí, né, fantástica, mas que traz muitos aspectos, né, que realmente aconteceram na história, na triste história da humanidade, né, que foi o período da escravidão, foi muito difícil, me impactou demais. Foi o tipo de livro que eu terminei e eu ficava pensando, lendo ele mesmo, eu ficava pensando, tentando me colocar no lugar. E é simplesmente desesperador. A escrita da Octavia é maravilhosa, eu quero muito esse ano ler mais livros dela. Inclusive já adquiri mais 2 que eu quero muito conferir. E, enfim, perfeita escrita, acabou com o meu coração. 3. Alta Estrada, um livro que passou por cima de tudo. Chegou e você já leu. Então, aí, né, tomou o lugar dos que seriam os próximos e passou na frente de todo mundo. E eu trago, então, um aqui, que é o Corte de Espinhos e Rosas, que foi os livros, né, na verdade, eu comprei o box dos livros na Black Friday do ano passado e já comecei a ler em janeiro mesmo, passando na frente de vários que estavam ali planejados, porque eu tava muito afim de ler essa história, eu tava muito afim de ler fantasia. E esse aqui é um dos queridinhos da galera e não foi diferente, foi uma experiência maravilhosa. Adorei entrar nesse universo, conhecer esses personagens. Com certeza já despertou aí a leitura de fantasia que dormia em mim. Então, enfim, atropelou todos. 4. Dança Macabra, um livro, um filme e uma série preferidos de terror. Então, para o livro eu trago, eu acho que acaba sendo, não consegui pensar em outro, esse aqui sempre acaba popando na minha cabeça, que é O Exorcista, do William Peter Blatty, que foi uma leitura muito gostosa de fazer. Esse livro é muito, muito bom. Gostosa, né? É terror, mas eu gosto bastante, então acho muito interessante. Esse livro tem aspectos de terror assim, bem pesados e ao mesmo tempo tem algumas... um pé na realidade muito legal e muito bacana que eu não esperava.
Enfim, é tão bom quanto o filme, eu acho os dois assim no mesmo nível, mas aqui você conhece um pouco mais os personagens, o que tá por trás, é claro, dá aquela aprofundada na história, e que acabou se tornando aí, acho que o meu livro preferido de terror, pelo menos até o momento. De filme eu poderia citar O Exorcista, que também é um dos meus preferidos, mas então, já que O Exorcista está aqui como livro, eu vou citar então O Invocação do Mal. Tanto um quanto dois, são dois filmes que eu adoro, eu não consigo na verdade escolher qual que eu gosto mais, se um ou dois. É o tipo de terror contemporâneo que fala muito comigo, né, esse terror, demônios, assombração, possessão, enfim, gosto muito e até estou sentindo falta aí de faz um tempo já que não surge um tão bom quanto esses, pelo menos, né, para o meu gosto de terror. Então fica aí minha indicação se você ainda não assistiu. E falando de série, então eu vou citar aqui A Maldição da Residência Hill, que acho que é, assim, das que eu penso agora, é um dos que eu mais gosto, vai trazer aquele, né, vai trazer um pouco mais esse teor jumpscare, né, dos novos filmes de terror, mas mesmo assim ainda acho muito bom, a história é muito legal, os personagens são muito maneiros, então também fica aí minha indicação. 5. Cujo. Um livro que te deixou, então, espumando de raiva. E pra esse eu trago o já famosíssimo aqui nesse canal, O Pacto do Joe Hill, né? Olha só o filho aí na tag do pai. Mas esse é um tipo de livro aqui que o que me deixou espumando de raiva foi realmente o vilão dessa história, que é um cretino. Nossa, é terrível, terrível. Isso porque ele vai acabar ali narrando as motivações que levaram ele a cometer um crime. E, inclusive, né, uma das coisas você vai descobrir quem é essa pessoa, na verdade, ao longo da leitura. E é extremamente nojento, pesado, errado, porque o cara se sente no direito de tomar tudo que ele pode da menina, tirar a vida dela, e ele acha que realmente não. Ela fez por merecer, entendeu? E isso é o discurso de muitos e muitos, principalmente, né, homens que assassinam mulheres hoje em dia. Então isso me deixou com muita raiva. E ver, assim, a pessoa se justificando na cabeça dela, tudo que ela tá fazendo, ela tem o direito de fazer. Isso mexeu muito comigo. É um livro muito bom. Claro, tem o teor fantástico aqui, terror, assim, meio fantasia mesmo. Mas eu acho que o que mexe comigo mesmo é realmente esse posicionamento do personagem, que acaba sendo o posicionamento de muitas pessoas. Então, enfim, muito bom, vale a pena. 6. O Concorrente. Um livro que te deu vontade de se esconder de todo mundo pra conseguir ler ele em paz, né? Ninguém te incomodar. E esse aqui, na verdade, tem vários livros que eu passei por isso, mas um dos que eu gostei muito de ler foi assim, devorei, foi o Amores Verdadeiros da Taylor Jenkins Reid. Eu poderia também trazer o Daisy Jones e os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que também foi muito legal, mas mais recente, então, foi Amores Verdadeiros, que é uma história muito chuchuzinha ali. Claro, atrelado ao fato de a Taylor ter essa escrita maravilhosa que ela tem, me prendeu do começo ao fim, eu tentei ficar me colocando no lugar da personagem. Apesar de, claro, ter esse teor mais romance da história, eu acho que fala muito sobre amadurecimento, sobre você realmente chegar numa fase da vida que você percebe que você é uma pessoa totalmente diferente da que você era 10 anos atrás. E isso muitas vezes assusta a gente, né? Faz a gente passar por aquela crise dos 30, dos 40, dos 50, enfim. Mas é muito chuchuzinho, muito gostoso, dói o coração ao mesmo tempo que deixa ele quentinho, então é isso aí. 7. O Pistoleiro. Uma série que você iniciou ou você quer iniciar. Então eu trouxe aqui, na verdade, as duas opções. A primeira eu trouxe, então, o Feito de Fumaça e Osso, que, na verdade, eu li só esse livro. Eu tenho aqui emprestado de uma amiga, né, a trilogia. Mas eu li o primeiro e daí, ano passado, e devia ter lido os dois na sequência e acabou que entrou outras coisas na frente e ficou esquecido, né, no baile. Mas estou aí com um projeto pessoal de reler esse primeiro, então ler os próximos dois também, pra ver se eu consigo aí, né, finalizar essa história. E falando então o que eu quero ler, eu trouxe então A Rebelde do Deserto, que é o primeiro livro da trilogia do deserto. Não sei exatamente como é que chama essa trilogia, mas que é uma leitura aí que muita gente vem falando que é um livro de fantasia muito legal. E são livros relativamente pequenos, então acho que vai ser assim bem fluido fazer a leitura dessa série. Quem sabe aí possa ser, né, mais 2 séries que eu finalizo esse ano. Tomara. 4 Estações. Um livro, um conto, né, no caso aqui nós temos contos, que acabou que a adaptação quase é mais famosa do que o próprio livro. Eu trouxe essa pergunta, na verdade, pensando aí, claro, no Shawshank Redemption, né, Um Sonho de Liberdade, que acaba que o filme foi muito mais famoso que o próprio conto do King. A mesma coisa eu acho que acaba acontecendo com Conta Comigo, né. E eu trouxe, então, A Profecia, que apesar de estar aqui o livro, eu não assisti as adaptações. A Profecia foi um livro que acabou me decepcionando um pouco, eu achei ele um pouco raso.
Achei que ele poderia ter se desenvolvido melhor. Claro, é um livro que tem umas 200 páginas, assim, de uma diagramação gigante, então, claro, ele é bem mais curto, poderia talvez até se encaixar como uma novela, não tenho certeza. Mas eu acabei não assistindo os filmes porque eu fiquei um pouco, assim, decepcionada com a história. Eu queria que tivesse mais dela. Não que ela seja ruim, mas eu queria mais detalhes, mais acontecimentos, mais coisas, assim. Acho que tudo aconteceu muito rápido, o que tirou um pouco do brilho do que acontece mesmo. E, enfim, mas a adaptação da profecia eu nem sabia que era um livro, eu só conhecia pelos nomes, né, dos filmes. Eu acho que talvez eu tenha assistido um filme desse daqui, eu só não lembro, talvez eu tenha assistido. Mas eu não reassisti depois de ler o livro. Mas acaba que, pra mim, pelo menos, a profecia era muito mais famosa pelo filme do que pelo livro. 9. Christine. Um livro que você não apostava muito ali no seu plot, né, na sua proposta, e acabou surpreendendo. E pra esse eu trago, então, O Conde de Monte Cristo. Não que eu não acreditasse no plot dele, eu acreditava e eu achava super interessante, mas a sinopse do Conde de Monte Cristo, ele é muito, muito inferior ao que ele vai trazer aqui, né? Tanto até que eu falo que a sinopse dele basicamente é a primeira parte do livro e são 6, então imagina que são mais 5 partes de muita coisa acontecendo. Então eu decidi trazer, não que eu realmente não me interessasse por ele, mas é que ele surpreende muito em relação ao que ele se propõe. E é uma história maravilhosa, é um livro super acessível, apesar de ser um classicão, né? Ele é muito fácil de ler, acho que até pelo formato que ele foi lançado, né, de folhetim. É muito interessante, assim, toda a história, toda a trajetória do Conde. Claro, tem umas partes que talvez fique um pouco lento e talvez se fique um pouco cansado, porque, né, a gente tá falando de 1.300 páginas. Esse aqui, na verdade, é só o tomo 1, acho que tá aqui. Eu tenho essa versão aqui da Zahar, que é dividida em 2 tomos. Mas foi uma experiência muito legal, a gente fez uma leitura coletiva, a gente discutiu, fez discussão para todas as partes, então, do livro. Foi bem, bem, bem legal, foi uma aventura muito bacana. E fica a minha super indicação, que é aquele clássico que assusta quando você olha, mas que, na verdade, é maravilhoso. 10. Cemitério. Um livro que foi bom, mas que você não passaria por aquilo de novo. Pelo menos essa foi a minha, né, experiência lendo Cemitério. Foi muito, muito bom, mas eu sofri tanto que não. Acho que eu não lerei de novo. E pra essa eu trouxe, então, o Hamnet, da Meg O'Farrell, que veio aqui nessa minha edição do Intrínsecos, que é uma história muito maravilhosa, é um drama muito bem escrito, bem gostoso de acompanhar, apesar de triste. E é justamente essa parte que acho que não me faria ler esse livro de novo, justamente esse luto, né, que em um momento do livro a mãe vai acabar perdendo um filho pequeno, né, e é muito pesado o luto que ela passa e você acompanha, né, claro, de fora, esse dia a dia dela, essa dor é muito, muito errada. Eu acho que é o tipo de livro, assim, que você lê uma vez e é muito bom, você recomenda pros outros, mas é uma experiência, pelo menos pra mim, que provavelmente vai ser única. Porque, apesar de, claro, ter outras coisas além disso, esse livro me deixou muito, muito triste. Então, fica aí, né, o meu aviso, né? É muito bom, mas é muito triste. 11. A Hora do Lobisomem. Um livro que te deixou querendo mais. E, na verdade, esse eu fiquei um pouco pensando ali, olhei em minha estante. E um dos que, pelo menos, eu tive essa sensação foi o Marina, do Carlos Ruiz Zafón, que foi o primeiro contato que eu tive com o autor. Que é aquele livro tão gostosinho de ler, a escrita dele é tão maravilhosa e a história é tão gostosa, acompanhar os personagens, que acaba que assim, né, tem aqui 190 páginas, então a história passa voando e quando acaba você pensa, putz, podia ter sido maior, podia ter passado mais tempo com esses personagens, porque foi muito, muito legal a forma como aconteceu. Claro, eu tenho aqui, na verdade eu tenho todos os livros do Zafón, menos um que foi lançado recentemente, acho que recentemente depois da morte dele, que é um livro de contos. Mas todos os outros eu tenho e eu fico aqui, né, naquela... Agora eu pego pra ler, e nunca peguei mais nenhum. Mas ainda está aí no meu radar de fazer um projeto de leitura, um cronograma de leitura de alguma forma pra ler. Então, a tetralogia ali do Cemitério dos Livros Esquecidos, eu acho que é assim que chama. Porque a escrita dele é maravilhosa, então queria mais da história de Marina. Mas também foi bom porque foi preciso e do tamanho certo, talvez. Talvez se enrolasse mais não fosse tão legal. Mas enfim... Queria tanto mais da história quanto do próprio autor. E por último, 12, O Talismã, um livro que é escrito por 2 autores. Aqui eu deixei meio livre, né, se você gosta ou se não gosta. Eu trouxe então O Bom Dia Verônica, que é escrito pelo Rafael Montes e pela Ilana Casoy, que foi uma experiência que eu gostei bastante. Claro, eu sei que tem diversos... alguns pontos dessa história aqui que não encaixam muito bem, que tal, meio forçadinho, mas no geral foi uma história que eu gostei bastante, eu gosto muito dessa história
né, que vai falar sobre mulheres, vai trazer uma protagonista mulher também, que é uma protagonista bem controversa, né, tipo, ela tem algumas atitudes que ela toma que é bem errada, mas ao mesmo tempo ela basicamente é a única pessoa fazendo alguma coisa pela situação, então gosto muito, gostei bastante, estou animada aí pra ler a sequência dele, né, que vai vir. Eu sei que a série parece que já tá em produção a segunda temporada, eu não assisti a primeira temporada da série, porque esse aqui é um dos livros também que eu acho que eu não sei se eu quero passar por isso de novo. Mas se sair o segundo livro, com certeza eu vou querer ler, porque foi uma experiência bem legal. E acho que a escrita dos dois casou, assim, de uma forma muito, muito legal aqui. E ficou, assim, bem orgânico ao longo do livro todo. Então, fica aí como indicação. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dessa minha tag, que é basicamente uma tag só para comemorar os livros do King, para marcar, deixar registrado aqui, né? Então, até o final desse ano a gente já tinha lido 18 livros do King, né, e mais um Off the Records, que é o Fúria. E aí agora, né, já estamos passando do 20º livro, então está bem legal esse projeto. E eu acho que eu vou fazer basicamente uma tag todo começo de ano, só pra dar aquela comemorada. Se você gostou aí desse vídeo, deixa aqui seu curtir, como eu já pedi. E compra com o meu link se você se interessar, tanto pelos livros que eu citei, como dentro de cada proposta, como também os do King, né? E a gente se vê então por aí.